Para a nossa jornada ser completa, precisamos da palavra de Deus. Tiago capítulo 2 será o primeiro texto que nós vamos ler. Depois a nossa história vai se desenrolar lá em Marcos 2, mas antes vamos embasar ainda a nossa tese aqui apostólica e profética em João 1, Atos 4. Quando eu estiver em Isaías 53, nós já vamos estar nos preparando para aterrissar a aeronave. Bem-vindo à MCI Airlines, no voo 777, de domingo, 19 de janeiro de 2020. Estamos atingindo altitude de cruzeiro. Apertem os cintos, pois o piloto não sumiu, mas está doidão. Vamos lá, Tiago capítulo 2, vamos ler o verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo que o Senhor nos dê uma revelação e uma capacitação para vivermos tudo aquilo que vamos ouvir e botar em prática a nossa fé, de maneira tal que ao nos verem, vejam Jesus, e cada dia mais sejamos transformados à tua imagem, conforme a tua semelhança. Posso ouvir amém? Legal, então o nome dessa mensagem hoje é Fé em Ação. Fé em Ação. Diferente dos outros dias, como estamos no mês de porção dobrada, essa mensagem não tem 3 pontos, ela tem 6 pontos. Então, ponto número 1, indo direto ao assunto: fé é uma substância. Quem esteve aqui domingo passado? Levante a sua mão. Como que nós terminamos a jornada da semana passada? Semana passada nós dissemos o quê? Que fé era um ingrediente. Lembra disso? Lembra da avó fazendo bolo? Então é isso aí, fé é um ingrediente. Deus entra com uma parte, diga a palavra. E nós entramos com a outra parte, diga a fé. Ou seja, fé é uma substância. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza, diga a palavra certeza, de coisas que se esperam, e convicção, diga convicção, de fatos que não se veem. Ou seja, eu tenho certeza do que eu espero e convicção do que eu não vejo. Essas duas coisas somadas dão uma coisa só: eu confio em quem falou. E se Deus falou, Ele vai fazer. Posso ouvir amém? Então isso é fé. Fé não é um conceito, fé não é uma ideologia, um princípio. Fé é uma substância, é algo que tem poder para mudar o sabor das coisas, para mudar a atmosfera. Fé tem que ser demonstrada. Não adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho demonstração de fé. A demonstração de fé vem através de evidências. A demonstração de fé vem através da prática. A demonstração de fé vem através do comportamento. O Evangelho segundo João, lá no capítulo 1, verso 1, diz que Deus foi visto. Cara, mas espera aí, a Bíblia diz que Deus é invisível e real. Sim, mas João diz que Ele foi visto. E como Ele foi visto? Vamos ler para entender. João 1,1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era... Ou seja, verbo é ação. Ou seja, a ação era Deus, e a ação estava com Deus. Gente, que maluco, né? Mas é o próprio Deus. Então está apresentando, dá o nome para Deus de verbo. E aí no verso 14, você anda 12 versos para frente, vai dar: e o verbo, diga Deus, encarnou. Quantos acreditam que Jesus veio através do ventre de uma virgem? Por isso estamos aqui. Tá? Quantos acreditam que Ele viveu, morreu e ressuscitou? Essa é a base da nossa fé, esse é o cristianismo. E aqui diz o seguinte: Ele foi cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos tentar entender a parada. Deus resolveu encarnar e veio em forma de gente. E Ele vem com a opinião do Pai. Ele vem para fazer a vontade do Pai, mas Ele era o único. E Deus falou: cara, eu quero que todo mundo me veja, porque eu sou invisível. Então eu vou arranjar um jeito de demonstrar quem sou eu, fazendo com que o meu filho, que também é Deus como eu, se manifeste. E tudo que Ele fizer, vão me ver. Tudo que Ele falar, vão me ver. Estão comigo ainda, sim ou não? Ou seja, a fé foi demonstrada. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha feito. Ele já demonstrou, agora é a sua hora e a minha de demonstrar. Já em Atos capítulo 4, os discípulos dizem: não podemos parar de falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. Espera um minutinho.
Se a fé, lá em Romanos capítulo 10, verso 17, que nós estudamos semana passada, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso quer dizer que no momento que Deus falou algo para nós, eu não posso parar de falar do que Deus falou. No momento que Deus mostrou algo para mim, eu tenho que falar para todo mundo ouvir. Será que alguém está me entendendo? Uma das demonstrações de que você tem fé é que o que Deus fez e falou para você, você fala para os outros. Eu sei que o amém ficou meio rarefeito, porque às vezes Deus diz assim, eu te perdoei, e a gente não quer perdoar os outros. Senhor, eu estou perdendo o Wi-Fi. O pessoal já está meio desanimado com isso, Senhor. Dá uma recarga aqui para o pessoal. Por que eu preciso demonstrar a minha fé? Diga, para que o mundo veja Jesus na minha vida. Agora, viaja comigo. Semana passada eu falei de contradições. Quando o apóstolo dizia foge, e no mesmo texto ele dizia combate. Peraí, como é que eu fujo e combato? Nós entendemos isso. Hoje, a nossa história, tudo isso aqui é só a introdução, o ponto número 1 é uma introdução, é a batalha de um povo que dizia que tinha fé com Jesus. Esse povo é um povo chamado fariseu. Então aqui nós vamos ver uma contradição da manifestação, da demonstração dos fariseus versus a manifestação ou a demonstração de Jesus. Por um lado, nós podemos dizer que os fariseus tinham uma fé morta. Sabiam muito, faziam pouco. E por outro lado, nós podemos dizer que Jesus é a própria fé em ação. Tudo que ele ouvia, ele falava. Tudo que ele via, ele fazia. E ele diz assim, eu não faço nada sem ver meu Pai fazer. Eu não falo nada sem ouvir meu Pai falar. Nós podemos então olhar para essa batalha e entender uma coisa muito simples, que Deus tem sempre o melhor preparado para nós, se nós quisermos viver pela fé. Mas ao mesmo tempo nós vamos ter as pessoas que não gostam da gente e elas vão continuar nos perseguindo. Então, peraí, diga, se Jesus, sendo perfeito, tinha haters, imagine eu. Vamos entender essa história aqui. Vai comigo para Marcos capítulo 2, verso 23. E eu gosto quando o narrador diz assim, ora, aconteceu. Gente, aconteceu um negócio, parece desculpa de gente que errou, não parece? O que aconteceu? Mas como que aconteceu? Né? O marido e a esposa planejam 5 anos sem engravidar, de repente ela aparece, meu bem, estou grávida. Como aconteceu? Será que o marido não sabe como aconteceu? Tem que dar uma aula de biologia para o cara. Marcos 2,23 diz assim, ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, as searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Ponto número 1, em nenhum texto à volta desse texto, diz que Jesus estava em missão, de guerra, de paz, de reconciliação ou de cura. Dá a entender então que esse era um dia de descanso, e Jesus estava se divertindo com a galera. Aí alguém, não, eu não acredito em Jesus divertido. Querido, então você está no lugar errado. Você devia ser outra coisa. Porque ser cristão é acreditar no Deus da nossa grande alegria. Eu vou te dar uma e só uma prova de que Jesus era alegre. Sabe qual a prova? As crianças gostavam de Jesus. Gente, criança não gosta de religioso. Criança não gosta de gente. E criança tem um Wi-Fi bom, rapaz. Criança de longe ela já vê assim, esse não presta. Você não vê uma vez as crianças. Pedro mudava de calçada, eu não. Mas via Jesus, levantava os bracinhos, Jesus era divertido. Cara, pensa comigo, quando 12 homens vão largar suas mulheres para viver com um barbudinho de 30 anos. 3 anos, cara, Jesus devia ser divertido, cara. Jesus devia contar piada, Jesus devia fazer um monte de coisa legal, e os caras tudo junto, e aí os caras estão na jornada ali, pela estrada fora, nós vamos juntinho, daqui a pouco vem o lobo do fariseu, aí vem, e os caras lá pegando milho para fazer pipoca, para assistir MMA, mano, e Jesus junto.
Aí os fariseus advertiram nos fariseus: o que fazem, o que não é lícito aos sábados. Gente, eu imagino que os fariseus eram feios pra caramba, mas amém. Gente, porque gente emburrada e amarga fica feia. Gente alegre pode até ser feio e ficar bonito, gente. Eu já dei conselho para várias mulheres que se achavam encalhadas. Eu falava: irmã, você não é encalhada, você é mal encarada. E você não se ajuda, irmã. Dá uma maquiada, penteia o cabelo, você arruma. E sorria, mulher está ali garantido. E outra, não abra a boca também. Aí é 70% já do negócio. Porque homem não gosta de mulher chata, de mulher emburrada, e que fica... Então, irmã, e também homem fica intimidado com mulher muito inteligente. Então finja que é burra. Faz aquele olhar assim. Hã? Tem várias que já casaram, viu? Conselho do AP. Então, beleza. Quantos entenderam que Jesus estava se divertindo? Quantos entenderam que Jesus estava comendo milho de boa na lagoa? Aí os caras dizem: mano, tu está em pecado. Cara, se Jesus fosse plantador de milho, se algum dos discípulos fosse fazendeiro, eles poderiam estar em pecado. Porque 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. O que quer dizer isso? Nenhum deles, dos discípulos, um era pescador, outro era cobrador de imposto, cada um tinha um manto, mas nenhum deles era plantador, então não era pecado colher. E outros, eles não estavam colhendo, eles estavam vivendo uma realidade que é o seguinte: eles estavam na beira do caminho e o milho que caía para fora da cerca, pela lei você pode pegar. Mas os fariseus queriam algo. Para um instante. Quantos aqui tem um parente ou um hater que não gosta de você? Você pode fazer tudo certo e a pessoa vai te criticar. Cara, você não sabe o que é hater, senta perto de um jovem, ele vai te explicar. Pergunta: jovem, o que é isso? Né? Porque tem uns antigos assim: do que ele está falando mesmo? Será que é hebraico? Tá no livro lá? Não, querido. Já explico daqui a pouco. Os fariseus sempre estavam procurando ocasião para criticar Jesus. Jesus entrava, os caras, ele entrou. Jesus saía, ele saiu. Sentava, sentou. Ficava de pé, ficou em pé. Jejuava, é faquira agora. Comia, é comilão. Não bebia, careta. Bebia, beberrão. Cara, alguém já se sentiu assim? Pentei o cabelo de lado. Virou viado. É Mauricinho. Piorou. Raspou a cabeça, skinhead. Está contra judeu, antissemita. Aí, cara, você não pode fazer nada. Piscou, está em pecado. Alguém já se sentiu assim, cara? Você não pode respirar. Lá em Marcos 2,25, Jesus responde: nunca lestes. Cara, eu acho legal essa de Jesus, porque agora você tem que imaginar que os dois já estão dentro do ringue. Jesus e o fariseu. O fariseu deu a primeira, comeu no sábado. Aí Jesus só, olé. E aí Jesus vira e fala: você nunca leu, cabeção? Pausa. Agora, para a galera que me entendeu, que é hater. Nós vivemos diante de uma geração que acha que assistiu 2 minutos e meio de um vídeo no YouTube já sabe tudo. Só porque o velho que está do seu lado não sabe apertar os botões, não sabe, não, o velho leu a Barça, meu querido. Você nem sabe o que é Barça. Você vai ter que entrar no Google para saber o que é Barça. Os caras, não, já vi, já sei. Então, cuidado, cabeção, quando você chegar a começar a falar de um vídeo que você viu, porque alguém pode dizer: você nunca leu? Você quer ser doutor do assunto? Vai estudar mais. Porque em 2 minutos e meio de internet você não vira doutor. Hello? Falei com alguém? Que saudade, eu voltei de você, Miranda. Cuidado ao falar de coisas que você ouviu dizer, mas não leu e não estudou. Senão você vai ouvir, você nunca leu. Mas vamos continuar.
O grande problema dos fariseus é que eles eram mestres em ler e criticar, mas péssimos em praticar. E Jesus, então ele fala o que eles deveriam ter lido. Como entrou na casa de Deus, quem? Davi. E naquele tempo o sumo sacerdote era Abiatar. E Davi, junto com os amigos, junto com os parceiros da guerra, comeram o pão da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. A lei dizia, esse tipo de pão aqui, só come quem é sacerdote. Querido, para ser sacerdote não bastava fazer o seminário. Para ser sacerdote, você tinha que nascer numa casa sacerdotal e ser treinado como sacerdote. Então ninguém poderia do nada falar, bom, virei sacerdote. E Davi não era de linhagem sacerdotal. Então algo aconteceu, e Jesus está dizendo, está registrado, que o próprio sacerdote deu aquela comida. Os caras não comeram pão de queijo. Os caras estavam comendo o pão que era do sacerdote. Deixa eu tentar apelar para a sua imaginação. Quem aqui do tempo que pai tinha honra? A coxa é do pai, o peito é do pai. O pai come primeiro, depois vem o resto. Quem é desse tempo? Gente, eu era desse tempo. Quando chegou o meu tempo, o Benjamin come primeiro. E eu até ouvi o hino. E nós somos a geração sem coxa. Que é tipo assim, mano, eu não podia comer a coxa porque era o meu pai. Agora não posso porque a mamãe deu pro filhinho. Não gosto de coxa mesmo. Só da Lúcia, mais ou menos. Não é para rir, gente, é verdade. E que seu marido gosta da sua, aleluia. Bíblia. Porque o corpo da mulher pertence ao marido. Posso ouvir amém? Quer mais? Casa. E em maio nós vamos ter o retiro de casais. Aí nós vamos mostrar para você o que é uma DR de verdade. E como termina uma DR com aquele hino antigo, entre tapas e beijos. Não, outro hino, perdão. Volta lá, mas passa no balcão e faz a sua pergunta ou a pré-inscrição. São vagas limitadas, nós fechamos o hotel inteiro para nós, com piscina aquecida, com... Jesus, não, para, volta. Já está quase subindo a montanha. Olha aqui. Olha que chique. Queridos, Jesus está contando uma história aqui. E Ele está chamando para os caras que deveriam ser os contadores de história. Dizendo para eles assim, vocês eram os caras que deveriam ensinar isso para o povo e viver isso. Mas já que vocês estão fazendo, eu vou fazer. O sacerdote Abiatar sabia que a lei proibia alguém de comer aquilo. Mas o sacerdote Abiatar sabia que mais do que pão, a vida de um homem vale. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, o que vale mais, um sabuco de milho ou uma pessoa? Porque os caras estavam brigando por causa de um sabuco de milho. Sim ou não? E o sacerdote falou, mais vale salvar a vida do que matar. Isso nos leva ao ponto número 2. Quem foi criado para quê? Marcos número 2, 27 diz o seguinte, acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, quando as pessoas me perguntam, você guarda o sábado? Eu vou te dar a resposta agora. Porque o outro verso diz o seguinte, de sorte que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Gente, acabou o primeiro round, Jesus derrubou o cara, e se bem não tocasse o gongo, Jesus matava o cara. Jesus veio, esquivou, foi em cima do cara e falou, eu sou o Senhor do sábado, acabou. Fui eu que criei o sábado. Engole essa. Aí eu, acabou. O sacerdote, o fariseu já com aquela cara. Infelizmente, tem gente que quer ser mais santo do que Deus. E quer dar ordem na vida dos outros. Jesus acrescentou. Era como se Jesus tivesse dito assim. E digo mais, é pique, é pique, é pique. Jesus fala assim, cara, eu e meu pai criamos o sábado por causa de vocês. Deixa eu tentar fazer você entender contando uma história. Certo jovem conheceu um rabino, ancião, com 70 anos. E esse jovem perguntou, rabino, o senhor tem 70 anos? Sim, ele falou, o senhor não aparenta. Ele, muito obrigado.
Rabino, tira uma dúvida. 70 anos, por algum acaso, desde que o senhor nasceu até hoje, o senhor deixou de celebrar algum Shabat? Em outras palavras, de guardar o sábado? Rabino, não. Todos os 70 anos da minha vida, todos os sábados, ou eu estava na sinagoga, ou celebrando em casa, e fiz tudo que a palavra diz. O jovem ficou emocionado e falou: uau, eu nunca conheci alguém. Então o segredo é que o Senhor guardou esses sábados todos durante 70 anos. E ele falou: não, meu filho, você não entendeu nada. Por 70 anos, o sábado me protegeu. E por isso eu estou assim. Porque a lei de Deus não é para você guardá-la, mas a lei de Deus te guarda. Posso te dar um exemplo prático no mundo natural? Uma lei da física. Tem uma lei chamada gravidade. Correto? Então, digamos que a lei da gravidade fosse resumida em: não pularás do 10º andar. A lei da gravidade, você tem que guardar ela, ou ela guarda você? Se eu obedecê-la, ela me protege. Se eu não obedecê-la, quantos me entenderam? E aí que tem o entendimento. Deus criou leis, não para nos proibir de fazer as coisas, mas como um pai amoroso que tem um filho chamado Zezinho, igual aquele menino aqui do Barcelona, parado, quieto, tímido, dá um velocípede para o menino sai lá, em alguns lugares chama tonka, em outros lugares chama velotrol, né? Mas entendeu? O pai de Zezinho diz: Zezinho, não atravessarás a avenida. Aí, que pai ruim, dá um velocípede, não deixa a criança atravessar a avenida. Cara, Zezinho vai virar ketchup. O caminhão vai passar em cima de Zezinho, ele não tem noção de espaço, de tempo. Então o pai, quando diz não faça isso, não é porque ele é ruim, ele está ajudando a proteger por causa da falta de entendimento. Está comigo ainda, sim ou não? Nós vamos entender isso. Porque havia uma baita diferença de como os fariseus viam a lei e como Jesus via a lei. Jesus via a lei como proteção, como cuidado, porque ele mesmo é o fim da lei. Isso quer dizer, o cumprimento da lei. Os fariseus viam a lei como um sistema para mandar nos outros e proibir os outros de fazer as coisas. Isso nos leva ao ponto número 3. O que vale mais? Pergunta para o seu vizinho: o que vale mais? O que valia mais na história? O sabugo de milho ou as pessoas? Lógico que as pessoas. Agora, vamos começar na metade do sermão a botar isso em prática para nós. Seria possível que nós pudéssemos estar priorizando a nossa fé com perspectiva errada? Deixa eu tentar te explicar essa frase. Seria possível que nós usássemos a Bíblia, criada por Deus para salvar, para curar, para libertar, para consolar, para restaurar, para machucar as pessoas, usando versículo para ofender as pessoas ou dizer que elas não prestam? Seria possível nós, cristãos, filhos de Deus, estamos usando a Bíblia de maneira errada, como os fariseus usavam? Seria possível nós estarmos amplificando o que é mínimo e minimizando o que é máximo? O máximo para Deus são homens. Jesus morreu por causa de seres humanos. E o mínimo para Deus são os detalhes que vão levar a isso. Mas não quer dizer que eles não são importantes. Eu só estou perguntando: seria possível eu estar usando a Bíblia para acusar o pecado dos outros e eu estar escondendo os meus? Isso me leva ao ponto número 4. Como você tem demonstrado a sua fé?
como você tem demonstrado a sua fé. Se fé é substância e se fé precisa ser demonstrada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele escreve um negócio muito bacana. E você tem que lembrar quem era Paulo. Paulo era um dos fariseus que perseguia a igreja de Cristo. E ele diz o seguinte: vocês estão querendo minhas credenciais? Minhas credenciais são vocês. Todos os que ouviram a pregação do Evangelho e tiveram uma mudança pelo meu testemunho, meu comportamento, são a minha carta. Agora minha pergunta é a seguinte: como que você lê uma carta? Se você tiver dificuldade visual, você vai pedir para alguém ler. Alguém vai ter que ler, um aparelho vai ler por você. Ou se você não tem dificuldade, você vai ler com os olhos. Agora, como que nós lemos cartas vivas? Diga: vendo como ele trata a mulher, como ele trata os filhos, como ela trata o marido, como eles tratam os pais, como são os relacionamentos. Ou seja, o apóstolo Paulo, o cara estava botando em risco o próprio ministério e dizendo: quando digamos que eu sou o apóstolo Paulo e o Miguel e a Fernanda são discípulos, e eu digo: vocês são minhas cartas vivas. Quando eles verem os dois conversar, quando eles verem os dois trabalhar, vocês estão vendo as minhas credenciais. O apóstolo Paulo não pegou e tirou um diploma de Harvard. O apóstolo Paulo não disse: eu falo hebraico, falo grego, falo isso. Ele disse o seguinte: a obra em vocês é a demonstração do meu trabalho. Por isso muita gente foge de relacionamento. Eu não vou queimar minha cara. É só Deus para queimar a cara, né? E deixar você usar o nome dele, porque você diz que você é cristão. Então isso quer dizer, você está dizendo que você é de Cristo e que você representa Cristo na terra. Mas daí você age do jeito errado. Vamos entender onde é que começou a primeira luta? Jesus já ganhou a primeira luta. Quantos concordam? Primeira luta, Jesus sufocou o cara, acabou com o cara. Deu um mata-leão. Morreu. Diga: foi no campo. Diga: a batalha começou no campo. Legal, mas Jesus já estava bem treinado, porque muito antes Jesus batalhou num outro lugar. Que outro lugar? No deserto. A Bíblia diz que Jesus tinha sido batizado, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Depois de 40 dias sem comer, teve fome. Diga para o seu vizinho: normal. E aí o que aconteceu? Satanás aparece para ele e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus. E por último, se tu és filho de Deus, se prostrado você me adorar, você vai subir aqui e eu vou te dar todos os reinos do mundo. Você só precisa me adorar. Porque o segundo foi: sobe aqui e pula. E o terceiro foi esse. Ou seja, Satanás trabalhou com necessidade, com autoridade e poder. Você ouviu amém? Necessidade, autoridade e poder. Ele sempre vai trabalhar com isso na sua vida. Ah, eu não vou no culto porque eu tenho necessidade de fazer outras coisas. Ah, eu não sirvo a Deus, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Cara, você tem tempo para tanta coisa. Você que não prioriza. Porque Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades. Você quer ter autoridade? Tenha responsabilidade. Você quer ter poder? Anda com o que é mais poderoso. Deus, acabou. Jesus venceu a primeira batalha. E qual foi o prêmio de Jesus? Mateus 4,11. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Espera um minutinho. Na batalha do campo, a zica era comida, porque eles comeram o troço. Na batalha do deserto também foi comida. E o prêmio foi o que comeu. O prêmio, os anjos vieram e trouxeram. E na última batalha, quando Jesus estava lá na cruz, Jesus morre, Jesus é enterrado, vai até o Hades, toma a chave da morte, do inferno. A morte come ele primeiro, porque o que a morte faz? Vai tragando a pessoa. Só que a morte não aguentou comer a vida, então a vida foi vomitada. Está escrito lá na Bíblia. Então Jesus falou: agora é minha vez. Mas eu gosto da versão da Bíblia que diz: tragada foi a morte e vitória. Diga para o seu vizinho: Jesus fumou até a bagana. E não sobrou nem pó de Satanás. Posso ouvir amém? Simples assim. Simples assim. Agora a batalha está aqui dentro. Quem que eu vou servir? Se é a minha carne ou é a vontade de Deus?
Aqui que está a guerra. Porque a batalha começou lá. Mas peraí. Aí Jesus ressuscita, traz a chave da morte, blá, 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 blá. E aí ele dá uma peixada para Pedro e ainda vai comer com os discípulos. Comida de novo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, o que vestir, o que comer, onde morar, vão ser acrescentadas. Porque aquele que já venceu a morte, aquele que dá banquete, aquele que abre porta onde não tem, aquele que tem todas as chaves, quer a sua atenção. Mulher, quer receber tudo de melhor do seu marido? Dá toda a atenção. Faz barba, cabelo e bigode, tu vai ver o homem que tu tem. Aleluia, vamos continuar. Mateus 4,11 nós já lemos, agora vamos para o ponto 5, diga fome e sede. O que quer dizer isso? Qual é a fome que você tem? Você tem sede do quê? Jesus estava passeando e se divertindo. Diga, a batalha começou no campo. Mas essa já foi. E aí o que aconteceu? Jesus vai para outro lugar. E Jesus tinha uma fome e uma sede. Sabe qual era a fome e a sede de Jesus? Não era de picanha, de maminha. Jesus comia bem. Mas a fome e a sede de Jesus era de ver pessoas sendo transformadas. A fome e a sede de Jesus era de ver pessoas sendo curadas. A fome e a sede de Jesus era onde ele entrasse, fazer diferença na vida das pessoas. Sabe qual é a minha fome e minha sede? Tirar as pessoas da ignorância. Sabe qual é a minha fome e minha sede? Fazer com que pessoas que eram escravas, como eu fui, se tornem livres e preguem o evangelho onde for. Fui viciado em pornografia, fui viciado em cocaína, mas hoje eu sou viciado em Deus. Cara, e é de graça, eu fico chapado o dia inteiro, não dá dor de cabeça, não dá larica. Hello. Eu acordo com isso. Quando eu namorava com a Lúcia, ela achava que eu estava querendo me exibir. Depois passou 20 anos, ela está exibindo faz tempo, né? Mas não, cara, eu quero exibir aquele que me salvou. Aquele que me amou quando eu estava dentro daquele ônibus. Escravo do pecado. E me libertou. Pessoas que usaram muito menos droga do que eu precisaram ir para a clínica. Deus fez assim, e tirou de mim. E botou uma outra fome, uma outra sede. Eu não consigo tirar férias e não ir num culto. Mas porque culto para mim não é trabalho, isso aqui não é meu emprego, isso aqui é minha vida. Tira o microfone, eu continuo pregando sem microfone. Sabe por quê? Eu quero demonstrar aquilo que eu recebi. Eu quero mostrar, cara, se Deus fez comigo, pode fazer com você. Hello! Diga, segunda luta. A primeira foi, terceira luta, né? A primeira foi no deserto, a segunda foi no campo. Diga, campos neutros. Agora Jesus falou, eu também sei entrar no teu campo. Eu estou profetizando. Jesus sabe entrar na tua casa. Porque tem gente lá na tua casa e nos teus relacionamentos que não querem que você seja cristão de verdade. Tem gente que prefere você pecador. Que depois pode continuar falando mal de você. Pode continuar te manipulando. Acho que eu estou falando com alguém. E Jesus está dizendo, eu também posso entrar na tua casa. Eu começo a ouvir uma música que diz assim, stup, 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 Jesus humilha Satanás. Oh, yeah. Marcos capítulo 3, verso 1 diz, de novo, diga para o seu vizinho, de novo. De novo entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha a mão ressequida. Tá? Imagina a cena. Eu fico imaginando assim, cara, os fariseus estavam de boa, fazendo seu ritual morto. Daqui a pouco eles começam a ouvir um outro hino. E lá vem Jesus. E os seus 12 esparrins. E os fariseus já ficaram oriçados. A hemorroida de um coçou, já deu um negócio. Meu Deus, o que é isso? Chegou o cara! Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não sou Deus só na igreja. Eu sou Deus no campo, na fazenda, na casinha de saber. Eu posso ser Deus na tua casa.
Eu posso, pastor, a minha casa, o senhor não sabe a dificuldade. Eu não sei, você também não sabe a da minha, empatou, mas Deus sabe. E Deus quer entrar lá na tua casa. Mas você precisa convidar Ele. Diga, Jesus não é intruso. Sabe quem é ladrão? Satanás. Jesus não é ladrão. Satanás não pede licença, ele mete o pé, arromba as nossas emoções, arromba as nossas ideias. Jesus pede licença, ele bate a porta. E Jesus está batendo a porta hoje, dizendo, deixa eu entrar na tua casa. Deixa eu acabar com algumas coisas ali. Sabe por quê? Porque pode ser que tinha um outro hino, não era esse. Ele fala um pouquinho sobre o Rei da Glória. Quem é esse que vem? O Rei da Glória. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Você já tentou lutar de todas as maneiras com o teu braço? Deixa o braço forte do Senhor entrar. Cara, mas você sabe o que quer dizer braço forte? Já vou te mostrar. Mas antes vamos ler Marcos 3:2. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de curar. Para. Era o mesmo dia, não tinha mudado de dia. Ainda era sábado. O cara teve 2 lutas no mesmo dia. Os caras apanharam de manhã e apanharam de noite. Foi divertido demais. Os caras levaram pancada de tudo quanto é jeito. Marcos 3:2. Estavam observando a Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado, a fim de o... Cara, qual é o pecado de curar uma pessoa? Meu Deus, para com isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você conhece alguém, e cuidado que se a pessoa estiver aqui, não levante a mão. Ou se for na sua casa, você que está aí online, cuidado. Eu não me responsabilizo. Depois, casa de crente pegou fogo. Mas você conhece alguém que não importa o que você faça, essa pessoa te critica? Sim ou não? Conhece alguém que, tipo assim, você olhou para ela, olha por quê? Se você não olhou, fala, mal educado, hein? Não olha? Cara, não tem o que você faz. Sentou, hein? Aí você fica de pé, ficou de pé? Você fala, cara. Alguém tem assim, diga, geralmente, é parente ou crente que morde a gente. Começa a tormentar a vida da gente. Minha pergunta é, você viu Jesus seguindo o fariseu? Tem algum texto de e Jesus seguindo os fariseus? Não, os fariseus seguiam Jesus. Só para criticar. Aí eu faço uma pergunta, num país livre como o nosso, você pode ir e voltar, pode fazer o que quiser, por que tem gente que segue o outro só para criticar? Instagram, Facebook. Você conhece alguém que segue alguém só para criticar? Viu que coisa horrível? Viu que roupa feia estava lá? Levanta a mão. Conhece alguém? Não precisa dizer que é você. Por que a gente segue quem não gosta e depois só para falar mal? Fica lá aquele negócio dos fariseus. Cara, parece que o que alimentava os fariseus era eu tenho que falar mal de Jesus. Gente, tem gente que o ministério deles é falar mal de você. É perseguir você. Sabe por quê? Porque Satanás já viu que você vai dar muito trabalho. Então ele botou um desacertado para ver se você desiste. Olha para o seu vizinho e diga, me perdoe. Meu nome não é José Ruela. E eu não faço parte dos que dão para trás. Ao infinito e além. Agora, se você é parte do outro time, errou o endereço, querido. Devia ter em outro lugar. O que mão significa? Porque aqui diz que o homem tinha mãozinha mirrada. O que significa mão? Mão é poder. Diga poder. Como é que nós pegamos as coisas? Com a mão. Mão é trabalho. Mão é com o que nós louvamos, com o que nós expressamos nossa adoração, nossa fé. Com a mão nós servimos. Isso quer dizer então que aquele homem não podia servir, não podia trabalhar, aquele homem não podia louvar, não podia adorar, não podia fazer nada. Agora, você já notou que Jesus curou mais de um cego, mais de um leproso, ressuscitou mais de uma pessoa, mas aqui na Bíblia só tem um cara com a mão assim? Para mim isso aqui simboliza 2 coisas. Primeiro, Jesus está falando
com aquela sinagoga. E aquela sinagoga representava tipo de fé morta. Uma fé que não serve, uma fé que não pega, uma fé que não adora e uma fé que não demonstra. Mas Jesus também estava falando de áreas da minha vida que eu não consigo mais pegar porque eu não tenho fé. Áreas da minha vida que eu não consigo mais louvar porque eu estou chateado. Eu estou paralisado. Eu não consigo mais servir. Eu não consigo fazer mais nada. A sinagoga estava daquele jeito. Isaías 53, 1 diz o seguinte: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Para aí. O profeta viu uma cena e ele estava dizendo o seguinte: nós falamos. E alguém acreditou. Quem que acreditou? Porque quem acreditou viu a manifestação do braço do Senhor. E aqui na Bíblia, lá no Novo Testamento, porque Isaías 53 vai falar o seguinte: ele levou sobre si as nossas maldições, ele levou sobre si as nossas transgressões, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas chagas fomos sarados. Jesus, pão da vida. E aí vai, né? Mas Isaías 53 está falando que Jesus tirou de nós, levou sobre si dores, enfermidades, maldição, como se fosse uma mão. Cara, você já recebeu uma oração que você estava com dor, parece que fez assim, tirou a dor? Quem já passou por isso? Diga o braço forte do Senhor. Você sabe o que quer dizer braço do Senhor? É a palavra em hebraico zeroa. Diga zeroa. Quem já veio numa celebração de Páscoa sabe o que é zeroa. Zeroa é a perna do cordeiro. Quem já veio na celebração de Páscoa já viu o osso da perna do cordeiro? Lembra? O nome é zeroa. Sabe o que quer dizer? Quando eu, diga corpo de Cristo, resolvo estender a mão para ajudar meu irmão, para orar pelo meu irmão, para promover meu irmão, para abraçar meu irmão, para servir meu irmão. Vão ver o braço do Senhor, mas na verdade quem entrou foi a perna do cordeiro. Olha a cena. Alguém vai achar, pô, é ele que está fazendo. Não, é ele que está fazendo através de mim. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quantos estão entendendo a parada? Por isso, aquele homem com a mãozinha ressequida. E aqui nós chegamos no último ponto, enquanto a equipe sobe, pastor fica aqui. E antes de falar o último ponto, eu vou falar minha última frase, que está no aplicativo também. Quando os princípios se tornam mais importantes que as pessoas, e eles não servem as pessoas, mas as pessoas têm que servir o princípio, Deus já não opera mais naquele lugar. Vou repetir. Quando os princípios valem mais que pessoas, e as pessoas servem princípios, e não os princípios servem as pessoas, Deus já não está mais ali. Porque o princípio maior de Deus é que um sirva o outro e todos sirvam a Deus, e que os princípios sirvam para termos uma vida melhor. Estão comigo ainda, sim ou não? E aí eu chego no ponto 6, o desafio. Deixa eu fazer algumas perguntas. Você já leu o texto comigo? Até aqui, Jesus entra no lugar, tinha um cara com a mão assim, todo mundo está olhando o que Jesus vai fazer, e o verso 3 diz: e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio. Ele puxa o cara. No verso 4 ele diz o seguinte: então lhes perguntou, é lícito curar no sábado? O que nós podemos fazer, bem ou mal? Salvar a vida ou tirar a vida? Ficou todo mundo quieto. E o cara estava no meio, todo mundo assistindo a cena. E aí Jesus arremata no verso 5 e diz, olhando ao redor, indignado, ou seja, ninguém deu uma resposta. Todo mundo conhecia aquele cara, nunca ninguém fez nada por ele. E aí o texto diz assim, indignado com a dureza do coração, disse ao homem, estende a mão.
E ele estendeu a mão e a mão foi restaurada. Para. Jesus botou a mão no cara? Jesus cuspiu no cara? Jesus ungiu o cara? Nem Jesus disse, é isso que eu te curo. Jesus fez um desafio para ele. Aí nós entendemos o seguinte, o cara não tinha problema nos ossos, o cara não tinha problema em nada, ele só tinha um problema de atrofia, por falta de uso. E assim como um fisioterapeuta vai te forçar a fazer exercícios que doem, até que os músculos e nervos vão sendo reativados por causa do uso, Jesus diz, estende a sua mão. Jesus está perguntando para você, qual área da sua vida que está ressequida, porque você parou de servir, porque você parou de adorar, porque você parou de orar, porque você parou de amar, porque você parou de querer estar em comunhão, parou de querer abraçar. Querido, se alguém te traiu, me perdoe. Se alguém te machucou, me perdoe. Se alguém falou mal de você, me perdoe. Porque eu estou aqui representando todos os seres humanos, imbecis do planeta. Maurício, você está ofendendo os outros? Não, diga, só um imbecil conhece outro. Então eu estou me pondo na posição de imbecil, que eu já fui muitas vezes imbecil. Não é verdade, Robson? É. Quem aqui nunca machucou alguém? Responde para mim. Mesmo que você diga, ai, sem querer. Não, querido, machucou. Quem aqui já teve um encravado? Se alguém pisar no seu pé sem querer, antes da pessoa falar que foi sem querer, você quer promover a pessoa. É verdade ou não é? Você vê estrela. Então, cara, me perdoe. Vou pagar o pedicure para você amanhã. Eu peço perdão por todos os pastores, todos os ministros de louvor que te machucaram. Mas Deus continua sendo perfeito, Jesus continua sendo digno de toda adoração. Eu quero te convidar a fazer uma oração rápida comigo, mas olhar para dentro de você e ver qual área da tua vida está atrofiada. Qual área da tua vida você podia estar fazendo mais? Podia estar buscando mais. E aí o Binho vai começar. E à medida que ele começar, e Deus tocar o seu coração, você vai fazer igual o homem da mão. Você vai levantar a sua mão. Mas daí eu vou pedir para você fazer outra coisa. Você também vai cantar. Ah, pastor, eu não sou cantor, não. Querida, desculpa, você pode ter a voz de elefanta no cio. Como é que é a voz de elefanta? Meu irmão, sua voz pode ser de taquara rachada, mas Jesus quer ouvir a sua voz. À medida que você sentir que você precisa, porque aí entra a tua fé. Diga, fé é substância, não é teoria, é prática. Pela fé, você vai levantar a tua voz e vai gritar e cantar, porque você quer sair dessa letargia. Sabe o que quer dizer? Paralisação. Você quer sair desse momento de que, essa área não vai, porque você pode tudo naquele que te fortalece. A palavra foi te dada, agora você precisa pôr a tua fé. Fecha os teus olhos e diga, Jesus, o que eu faço com essa palavra? Espírito Santo, me ajude a viver essa palavra e a colocá-la em prática.